Olá, meus alunos do terceiro ano. Aqui é o professor tentando sair do atraso no vídeo, tá? Esse daqui é o vídeo para a semana de 21 a 25. Nós tivemos nas 2 semanas anteriores, nós vimos uma visão sobre filosofia, lembram? Ligada a entendimento e compreensão. E ali a gente começou a perceber que às vezes a filosofia, como ela dá sentido, ela acaba sendo uma visão de mundo ou uma compreensão de mundo, né? Ela às vezes ela lida com assuntos que às vezes você não imagina. Isso pode parecer bobos para alguns ou um espanto, né? Lembra, o nome do texto era Filosofia como Admiração e Espanto. E uma área da filosofia muito antiga, mais de 2.000 anos de idade, é a filosofia da linguagem. Então, o professor ciente, que vocês tiveram poucas aulas, eu fiz uma aula um pouco num formato mais simples, para a gente começar a conhecer alguns elementos bem básicos de filosofia da linguagem. O ser humano ele é um animal de linguagem. E para não fazer a minha aula ser uma aula de português, eu falei, preciso passar a filosofia da linguagem para ele. Então aqui a gente vai conhecer alguns conceitos fundamentais que vão ajudar na próxima parte, tá? Então vocês vão estranhar, acredito que vocês vão estranhar o formato da aula, mas é para a gente fixar uma parte conceitual importante. Nós vamos ver hoje, de forma filosófica, o que é significado, sentença, referência e indexicais. Algumas palavras podem não ser comuns, mas nós usamos significado. Um filme faz referência a outro. E indexicais a gente usa no nosso dia a dia. Vocês vão ver que não é tão diferente. Como ela trata da linguagem, né, não é tão diferente do que a gente vê, mas tem coisas novas. Então, a ideia de significado é o quê? Né? Tem uma teoria antiga. Que as palavras representam os objetos a qual elas nomeiam, né? Você falar aquilo é a casa, você aponta, né? Casa, a palavra casa, esse som significa aquilo que você está apontando, né? Então, como eu falei, vai ser uma aula bem simples. Então, significado. A palavra quer dizer aquele som, aquela escrita, né? Quando ela representa algo, né? É uma palavra quando representa algo. Eu falo cachorro, tem um bicho chamado cachorro. E sentença, quando eu falo a casa, o carro perto da casa. As palavras todas têm significado. Então toda a sentença, todo esse conjunto de palavras também tem. Não é um conceito muito difícil. Então significado é aquilo que a palavra representa. E a sentença é o conjunto de palavras quando tem sentido, quando faz significado. Muito difícil? Não é não. Vamos lá, acredito que não é não. Agora, referência. Aqui a gente tem que lembrar que nós estamos conhecendo as coisas em sentido filosófico. Então, vai lembrar um pouco o sentido comum. Hoje é muito comum o fanservice, né? Você falar, essa parte do filme fez referência ao seriado, fez referência a algo. Então, assim, você tem a palavra e o significado. O que é a referência? É essa conexão, né? É a conexão. A palavra tem uma existe uma palavra, a referência é uma conexão entre a palavra ou a frase, né? Barra ali tá ou e seu objeto. Então, quando eu falo casa, o significado é o objeto e a conexão entre o som e o objeto nós chamamos de referência, essa conexão, essa cola entre eles. E aí que vem um ponto interessante, tá? A referência se faz por convenção. Se vocês já tiveram aula de sociologia, sabe que convenção é um fenômeno social, né? Quando a convenção ela passa às vezes a atender critérios de tradições, utilidade, ela se dá de forma social. Para fazer referência, a frase precisa, em primeiro lugar, ser correta, então uma frase que não faz sentido não faz referência a nada, né? E precisa satisfazer uma coisa que a gente chama de condições de verdade. Se ele está indo muito rápido, lembra que dá para pausar. Eu estou tentando ser o mais claro possível, para quando voltando aqui, você não tenha dúvida. Então a gente viu que significado é o próprio objeto, né? Sentença, eu não vou trabalhar muito sentença. Sentença é o conjunto de palavras que tem significado. E referência
é quando a gente diz que uma palavra tem a ver com alguma coisa, objeto, essa ligação, referência. Só que assim, embora a referência ela seja feita por convenção, surge uma coisa interessante, não quer dizer que a convenção é arbitrária. Então assim, todo jogo de futebol tem movimentos aleatórios, mas todos eles são dentro das regras. E aí a gente precisa entender que condições de verdade, né? A palavra tem condições de verdade pela convenção. Então, no lugar, uma palavra tem uma condição, um modo de ter referência, né? Eu estou colocando ali a sintaxe é verdadeira porque a palavra, se você falar algo que não faz sentido, ninguém entende, né? Mas o que eu quero falar? Por exemplo, quando vocês falam assim, ali é a escola. Então vocês já têm uma ideia do que é escola, que ali vão alunos, e aí vocês sabem que escola é usada para isso. Saber como que a palavra se liga, né, como que ela faz referência, é saber as condições de verdade. E aí vocês vão perceber que o uso da linguagem exige muito conhecimento. Por exemplo, vocês sabem o que a palavra amigo significa, de forma geral. Mas vocês não falam que uma pessoa é seu amigo sem certos conhecimentos. De quem é aquela pessoa, que tipo de envolvimento, que história você tem com ela. Mãe, a palavra mãe, todo mundo sabe o que mãe significa, mas a sua mãe você precisa tem critérios de verdade quando você quer referir-se à sua mãe. Agora que você começa a ver que o uso da linguagem, essa capacidade de comunicar, ele acaba obedecendo os critérios da língua, que é o idioma, e também das práticas. Então a nossa linguagem, ela reflete toda essa riqueza. É que nem a gíria. Vocês usam gírias conforme o público que vocês falam. Isso não é verdade? Porque você sabe, então tem condições de verdade para que aquela gíria seja entendida, para quando você fale algo, a pessoa saiba fazer a referência para chegar ao mesmo significado do que você quer falar. Então você vai vendo que a linguagem ela tem todo um modo de se relacionar que é muito rico, né? Tudo bem, você não precisa saber isso que eu estou falando, mas agora você está sabendo. A linguagem ela tem uma característica muito legal, porque como ela tem essa capacidade de aplicação, e toda aplicação exige inteligência, exige conhecimento. Então a linguagem ela acaba sendo um depósito de experiência. Quando você ensina uma palavra para alguém, você não ensina só ela a fazer um som, você ensina ela a fazer esse som para referir-se a um significado. Olha os conceitos da aula aparecendo. Então ele vai saber fazer a referência, ele vai aprender as condições de verdade, a expressão é essa mesma, condições de verdade, de por que aquela palavra tem a ver com aquele objeto. Então ele sabe fazer a referência e consegue expressar-se ao significado correto para ele poder falar. Porque, gente, muitas vezes os alunos acham assim, eu significo as palavras do meu jeito. Gente, isso daí nem faz sentido, porque linguagem é um fenômeno coletivo. Você pode ter convenções muito restritas, tá? E mesmo um código secreto, ele exige que você saiba fazer correspondência com outro. Toda pessoa que faz um código secreto acaba fazendo um alfabeto alternativo. E aí ele relaciona com algum que já existe. Então nem existe. Eu sei que o professor está quase saindo do conteúdo, mas muitas vezes o aluno fala isso. O que acontece é que às vezes nós divergirmos sobre as condições de verdade, né? E às vezes o significado que a gente atribui, mas essa estrutura ela é universal na linguagem, tá? Então nós vimos o que até agora, eu vou entrar na última parte. Então nós vimos significado, que é a própria coisa que a palavra tenta representar. Sentença é várias palavras fazendo significado, né? Uma frase que faz sentido. Depois nós vimos aqui, nós vimos referência, né? A referência é o modo que a palavra se conecta, né? A relação entre o significado e a palavra. E dentro da referência tem uma coisa chamada condições de verdade, que o uso da linguagem acaba exigindo capacidade da pessoa de identificar quando é correto usar a palavra. Tem condições corretas, né? E a gente vai ver a última parte dessa introdução, que são os indexicais.
Os indexicais são um grupo de palavras muito interessante. Vocês conhecem eles como, ele está na classe dos advérbios. Não quero fazer minha aula uma aula de português, mas, por exemplo, todos vocês sabem para que nós usamos a palavra eu. Agora, quando eu falei agora essa palavra, eu estou significando a mim mesmo. Você, se falar assim, eu entendi, professor, é a mesma palavra, mas o significado é outro. É você está se referindo. Quando eu uso a palavra ele, eu posso falar ele que está atrás de você, ou ele que está à frente de você. Percebam que a palavra ele, ela pode mudar o significado porque ela tem regras de diferença que vão alterando. Então, se tem alguém atrás de você, para eu referir a esse objeto, eu vou falar objeto. Eu olhei, está atrás de você, eu vi as condições de verdade. Ah, realmente, tem alguém atrás de você que está ouvindo isso daqui. E aí eu falo, ó, ele atrás de você. Os indexicais, ele é muito interessante. Eles mudam o significado, eles fazem referência conforme a situação. É curioso, eles não têm um significado fixo a rigor, né? Você sempre usa, por exemplo, a palavra ele para uma terceira pessoa. Essa é a parte que não muda. Mas aquele a qual você se refere pode ser outra pessoa. Então vocês usam professor para falar com o professor de geografia, professor para falar com o professor de filosofia, professor para falar com o professor de matemática. Percebem que a palavra ela muda o significado, a referência e significado conforme a situação, mas não são só elas. Todas as palavras, assim, ó, pronomes, advérbios de tempo, lugar, às vezes alguns adjetivos e outras expressões. Por exemplo, se hoje fosse dia 25/3, eu falo assim, tenho prova amanhã. Ó, esse amanhã é amanhã do dia 25, que será o dia 26. Se no dia 26 eu tenho mais uma prova, né, amanhã eu uso a mesma palavra novamente. Mas agora é em referência, ó, em referência, então eu sei condições de verdade, eu sei que hoje é dia 26, amanhã é dia 27, a prova é dia 27. Então amanhã eu tenho mais uma prova. A palavra amanhã passa a significar o dia próximo, não esse que a gente falou no dia anterior, né? Então um exemplo bem legal eu coloquei aqui, ó. Este carro é o meu. A palavra meu pode ser usada para diferentes referências. Aí respondo, não, meu senhor, este carro é meu. Ó, a mesma palavra, só que agora está significando para mim. Aí eu falo, o seu é este aqui. Então ali você tem pronome, advérbio de lugar e tempo. Isso é importante para você ver que ao mesmo tempo que a linguagem e a língua têm uma estrutura assim bem forte, ao mesmo tempo tem uma flexibilidade, que é isso que permite a gente falar, às vezes de modo particular, formar práticas de linguagem no nosso meio. Por exemplo, você fala, a maioria dos alunos chamam de professor. Ô, professor, eles não falam professor. Essas práticas vão se acumulando e elas vão sendo repassadas. Então, conhecer uma linguagem acaba sendo conhecer todo um modo de vida, né? Dentro de um âmbito familiar, dentro de um âmbito do bairro, dentro de um âmbito de sociedade, né? A linguagem ela acaba sendo um depósito, né, espalhado ao ar livre de muito conhecimento. Para você participar dele, você precisa se integrar para você conhecer o modo de fazer referência, quais são os significados das palavras, quais condições de verdade e como que é a regra do uso desses indexicais, porque às vezes uma outra comunidade pode ter formas diferentes, elementos mais variados. Tudo bem? Tentei ser breve, porém não deixar faltar nada. E na aula, se você não viu a aula, esse vídeo eu espero que te ajude. Tudo bem? Vou concluindo aqui. Adiê para vocês, eu ainda estou me acostumando com o meu novo PC. Vamos terminar aqui. Então, tchau para vocês. Essa foi a aula de Introdução à Filosofia da Linguagem.